Boa tarde, gente. Vamos aqui resolver essa lista de questões rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Questão número 1. Explique com suas palavras, certo? O que é definição de luz. Gente, lá naquele slide, ó, ele fala que o que é luz é um agente físico responsável pelas sensações visuais. Então, se você colocou isso aí, tá certinho, parabéns. Certo? Ou seja, ondas, né? Ou seja, luz são ondas eletromagnéticas que se propagam no meio, tá bom? Então essa é a definição da questão 01. Caso você tenha colocado alguma resposta diferente, me procura para a gente dar uma olhadinha. Na questão 02 ele fala: em relação às fontes de luz, coloque P para fonte de luz primária e S para secundária. Gente, lâmpada acesa, olha, enquanto ela está acesa, ela é uma fonte de luz primária, tá bom? Certo? O Sol também é uma fonte de luz primária. A Lua, como foi colocado até no próprio slide, é uma fonte secundária. Uma árvore, ela não consegue emitir luz, ela reflete, é uma fonte secundária. Então, pela minha ordem, ficou PPSS. Então, ficou letra C, né? C de casa, ok? Vou marcar aqui de vermelho, tá bom? Questão 3. Quanto aos meios de propagação da luz, ele fala letra A, transparente, letra B, translúcido, letra C, opaco. Gente, são os três, né? Então, na letra D ele cita todas as alternativas acima estão corretas. Muito bem. Ok? Na questão 4, por que o canudo do corpo figura dá a impressão que está quebrado? Marque a alternativa correta. Porque o canudo está torto? Bem, falso. A gente sabe que o canudo aqui na verdade não é nem canudo, aqui é um lápis, né? Então só você já tira que está mentindo. Seria um lápis, né? Mas caso fosse um canudo, a gente não teria condição de quebrar. Existem dois canudos no copo? Não, é um lápis, tá bom? Por conta da quantidade de água no copo? Também não, certo? E por causa da luz? Sim, essa é a alternativa verdadeira, viu? Por conta da luz. Isso que permite a refração, tá bom? Tá explicado também no slide. Questão 5. Um quadro coberto com uma placa de vidro plano não pode ser visto tão nitidamente quanto outro não coberto. Por quê? O vidro é opaco? Bem, gente, se o vidro fosse opaco, né? A gente nem sequer conseguiria ver. Observe que na questão fala que ele diz que não pode ver tão nitidamente. Então você não vê com clareza. Nesse caso aí, letra B é transparente? Também não, porque senão a gente ia ver com total nitidez, né? Não reflete a luz. Olha, se não reflete a luz, eu nem sequer enxergaria. Lembra a questão do conceito da questão 01? Então só sobrou a letra D, né, que é que reflete parte da luz. Então por isso que a gente não consegue ver tão nitidamente. A quinta é letra D. Na questão 6, você pode ver a folha de um livro porque ela é feita de celulose, certo? E aí, gente? Olha que tem um material tangível, mas o objetivo não é esse. Você não vê porque ela é de celulose, né? Porque luz emite, né? Ou seja, porque emite luz, né? Ou seja, a folha não emite luz, né? É branca e absorve a luz. Vejam só, gente, ela é branca e absorve a luz. Gente, a cor branca a gente aprende que ela reflete a luz, né? Tá dentro do conceito dos próprios slides, que inclusive está no livro. Então sobrou aqui a letra D. Difunde ou espalha a luz pelos seus olhos, tá bom? Ou seja, a luz toca no objeto e este difunde a luz para os seus olhos, que é no caso a letra D, tá bom? Questão 7. Qual das afirmações abaixo é correta? A velocidade da luz é igual à velocidade do som? Falso. A gente já aprendeu que são totalmente diferentes, né? A velocidade da luz é mais de 300 mil km por segundo e a velocidade do som 1400 metros por segundo. Então totalmente, uma está no norte e outra está no sul, em termos de comparação de velocidade. Então essa não é correta. A luz se propaga em linha reta? Sim, cara, muito bem. A luz se propaga em linha reta aqui. Então, letra B. Vou deixar marcada aqui, mas vamos ver as outras. A velocidade da luz é maior que a da luz de uma vela? Falso, né?
Falso por quê, professor? Ambas são luz, então tem a mesma velocidade. A luz não se propaga no vácuo. Falso. Gente, a luz se propaga no vácuo. O que não se propaga no vácuo é o som, tá bom? Então a 7 ficou a letra B. Questão 8. O vidro fosco é um meio. Gente, se ele é fosco, você não vê com total nitidez, tá bom? Então vamos por eliminando. Ele não pode ser transparente, tá bom? Por eliminação. E nem pode ser opaco, porque opaco você não vê. Temos translúcido e nenhuma das anteriores. Então, nesse caso aqui, ele é translúcido, ou seja, você não vê com total nitidez, tá bom? Então a questão 8 é letra B, certo? Questão 9. A luz se propaga, letra A, em linha curva, falso, né? Por que, professor? Ela se propaga em linha reta. Letra B, somente no ar? Não, ela se propaga em vários meios materiais, inclusive em meios líquidos. Num só sentido? Não, a luz é tridimensional, ela atua em todas as direções. E letra D, em linha reta. Então essa é a alternativa correta, tá bom? Então letra D, certo? Questão 10. Os corpos que permitem a passagem total da luz se chamam opacos? Bem, se fosse opaco eu nem conseguiria ver, né? Então, transparente. Opa, que alternativa, ó. Gente, se é transparente eu consigo ver totalmente a passagem da luz. Tanto é que eu consigo ver o objeto que está do outro lado. Translúcido é falso, porque eu veria parcialmente o objeto. E luminoso seria nada a ver com a questão, tá bom? Questão 11. Uma lâmpada apagada não pode ser vista no escuro. Por que, professor? Gente, uma lâmpada apagada, né, não pode ser vista no escuro. Óbvio, porque não tem luz para você enxergar, tá bom? Não tem um meio físico. Então vamos lá. Respondendo a questão, letra A. Ela não é uma fonte de luz primária mesmo quando acesa. Falso, porque quando ela é acesa, ela é uma fonte de luz primária. Então aí a gente já vê que ela não interage com a resposta correta, tá bom? Porque ela diz que não é uma fonte de luz primária. Quando ela é acesa, ela é primária sim. Então essa alternativa é incorreta. Letra B. Ela é uma fonte de luz secundária. Gente, verdadeiro. Enquanto ela está apagada, ela é uma fonte de luz secundária. Após acesa, se torna uma fonte de luz primária. Ela é uma fonte de luz primária, sim, quando acesa. Mas na questão não abordou isso. A questão falou que ela está apagada, tá bom? Então não é letra C. E letra D, o meio não é transparente. Isso ele não colocou na questão, então também não entra na alternativa, falso. Então eu estou comentando cada questão para você entender o porquê, tá bom? Caso você tenha marcado alguma destas. Quando ocorre o eclipse parcial do Sol, o observador se encontra, letra A, certo? Na sombra. Falso, né? Para ele estar no eclipse, na sombra, ele teria que estar bem em cima, né? Praticamente no centro. Letra B, na penumbra. Gente, aqui a parte correta é essa aqui, na penumbra. Para ele poder ver essa questão parcial, ele teria que estar como no slide, ele teria que estar um pouco deixa eu ver aqui a imagem aqui para pegar para vocês, ó, vamos lá para ver vocês verem aqui, ó, cadê a parte do eclipse aqui, ó, a sombra, ele teria que estar na penumbra, tá bom? Ou seja, vocês teria que estaria por aqui, ó, onde eu tô apontando o mouse, vou até dar um zoom aqui, ó, certo? No eclipse ele teria que estar aqui, ó, beleza? É porque tá com áudio gravado aqui, certo? Vamos voltar aqui para a questão aqui, ó. Opa, cliquei errado, vamos lá. Questão 13. Dentre as alternativas, escolha que contém apenas fontes primárias. Pilha de lanterna. Opa, não tem nada a ver, eu nem vou continuar, né? Tá bom? Sol. Muito bem, fonte primária. Lua. Opa, falso. Lua é fonte secundária. Nem vou continuar porque já está errado. Lâmpada elétrica. Muito bem, lâmpada elétrica sim. Só que ele não especificou que está aceso. Interrogação. Fósforo. Muito bem. Mas ele não especificou que está aceso. Interrogação também. Sol. Bem, eu sei que o Sol é uma fonte primária. Vamos para a seguinte. Sol. Ó.
Lâmpada acesa, ele especificou aqui que está acesa, e estrelas. Gente, então, estrela também é uma fonte primária, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou marcar a alternativa correta, letra D. Questão 13, letra D. Questão 14. A sombra de uma nuvem sobre o solo tem a mesma forma e o mesmo tamanho que a própria nuvem, porque os raios solares são... Olha, se eles têm o mesmo tamanho é porque eles são, logo na letra A aqui de cara, ó, praticamente paralelos, né? Ou seja, aqui por eles serem, os raios solares serem praticamente paralelos, tá bom? Você tem a formação da nuvem que você vê na questão que ele falou, que tem o mesmo tamanho dos raios solares, tá bom? Então fica a letra A. Muito divergente não seria, porque senão seria a nuvem ampliada. Pouco numeroso não está relacionado com a questão. Todos convergentes também não, né? Porque senão você iria ver a nuvem menor. E muitos numerosos também não está relacionado com a questão, porque ele não especificou quantidade, só falou em relação à nuvem. Questão 15. Qual dos seguintes objetos seria visível numa sala perfeitamente escurecida? Gente, imagina que você está numa sala escura, você não está vendo nada, não está enxergando nada. Um espelho, né? Você não ia ver o espelho, ele está perguntando qual dos objetos você ia ver. Se está escuro, o espelho não tem luz própria, então você não vê. Qualquer superfície clara, também não. Lembre-se que para poder ver qualquer superfície, mesmo que clara, teria que ter a luz refletida sobre o objeto, você também não vê. Um fio aquecido sobre ao rubro. Professor, o que é ao rubro? Gente, imagine o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu pego na internet aqui, ao rubro, ó. Sabe aquele fio que quando um arame você esquenta fica vermelho, né? Deixa eu botar aqui, fio ao rubro. Deixa eu ver se eu tenho essa. Pego uma imagem aqui legal aqui para vocês verem aqui, ó. Pronto, o fio aqui aquecido. Quando ele está aquecido, ele fica vermelho, ó, certo? Então aqui quando ele está aquecido de forma tá vermelhinho, deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Deixa eu ver se a imagem veio aqui, ó. Então quando você aquece esse fio, tá certo, ó, ele fica vermelhinho ali. Ou seja, mesmo no escuro você vai conseguir ver, porque ele está ao rubro. Imagina a mesma coisa que um espeto, né? Você está assando um milho no São João, e aí aquele espeto chega a vir vermelho por conta que está superaquecido, tá bom? Houve uma condução térmica de calor. Então ficou aqui, ó, letra C, né? Vamos ver por que não são as outras, tá bom? Uma lâmpada desligada, tá desligada, você não vai estar enxergando. Um gato preto. Gente, independente da cor do gato, branco, amarelo, verde, tá bom? Você também não iria ver, por conta da sala estar totalmente escura. A não ser que você pise no rabo do gato, o gato, né? Aí você ia ver. Ia ver não, você ouviu o grito e a dependência tomar uma lapada, né? O bichinho ia ali azunhar. Questão 16. Os eclipses do Sol e da Lua comprovam o princípio da... Gente, na questão 16, como eu acabei de mostrar naquela imagem, certo? Aqui, ó, você só consegue ver o eclipse, né, por conta da propagação retilínea da luz, tá bom? Então, nesse caso aqui, não tem nada a ver com a reversibilidade dos raios, nem independência dos raios, né, nem da refração, tá bom? Então, por conta da propagação retilínea da luz. Na questão 17, um objeto quando iluminado com luz branca parecerá, certo? Vamos lá. Gente, quando um objeto ele é iluminado com a luz branca, o que é que ele vai parecer? Preto se ele for azul, falso, né? Aqui eu estou me referindo à luz, tá bom? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Azul se ele for vermelho, falso que seria preto, né? Branco se ele for azul, falso, porque a cor branca ele reflete a própria cor do objeto. Verde se ele for preto, também não. Então totalmente falso, né? Ficaria preto. Preto se ele for preto, então aqui é verdade, letra E, tá bom? Certo? Letra E, verdadeiro.
Questão 18 aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisinha. Ah, tô aparecendo aqui também ainda. Tá bom? Questão 18. Vamos lá na questão 18. Eu tenho aqui um objeto amarelo quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul será visto. Vamos lá, o objeto é amarelo, a luz monocromática é azul. Então, nessa condição, né, até pelos próprios slides que você acompanhar, você vai ver que ele vai ser preto, tá bom? Então não é amarelo, nem azul, nem violeta, nem vermelho, é preto por conta que são cores que vão fazer um contraste. Então, quando não é a luz branca que reflete a própria cor do objeto, se você vê o objeto azul, ou é porque a luz é branca, certo? Ou porque é a própria cor do objeto, no caso azul, tá certo? Vamos lá para a questão. Então aqui ficou 18, letra C, certo? Questão 19. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, uma flor amarela iluminada pela luz solar, certo? Reflete todas as luzes, falso, tá bom? Falso. Então, por que, professor? Normalmente, para ser a cor amarela, ela tem que refletir a luz amarela. Então você vê aquilo que é refletido, tá bom? Lembra da questão anterior? Absorve a luz amarela e reflete as demais, falso também. Nesse caso aqui seria a letra C, ela reflete a luz amarela, é aquilo que você está vendo, e vai absorver as demais cores, tá bom? São aquelas 7 cores que a gente trabalhou. Inclusive eu dei o exemplo no prisma, tá bom? Então não é absorve a luz amarela, né? Que aqui no caso não é letra D, absorve todas as luzes e não reflete nenhuma. Falso, senão você nem veria, né? Questão na questão 20, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para poder ficar melhor. Marília e Disseu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os feixes de luz que permitem a Disseu ver Marília. Gente, para poder ver alguém, primeiro a luz tem que tocar no objeto, lembra disso? Porque imagina, eu estou numa sala escura, eu preciso, digamos que tem eu e tem uma cadeira na sala escura. Se a luz bater em mim primeiro, eu não vou ver o objeto, vou ficar feito barata tonta rodando. Então, a luz tem que ser apontada, né? No caso, você está com uma lanterna, imagina, eu aponto para a cadeira e eu vou atrás da cadeira. Então, nesse caso aqui, logo na letra A, ó, você vai ver que a luz está indo diretamente para Marília para depois ir para Disseu. Essa é a alternativa correta. Primeiro, para eu ver alguém, a luz tem que ir para a pessoa para depois eu ver a pessoa, tá bom? Então, questão 20 é letra A. Na questão 21, essa aqui é mamão com açúcar. Nos diagramas abaixo, marque a alternativa que representa o feixe de luz divergente. Aqui eu tenho, né, independência de raios luminosos, que é a letra D. Aqui é feixes paralelos. Aqui é um feixe convergente, tá bom? E ele que é o divergente é letra A, né? Que de um único ponto focal você diverge a luz para todo o meio. Então ficou letra A. Questão 22. Em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observado numa faixa ao sul do Brasil um eclipse solar total do milênio. Supondo que retilínea a trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados. Um anteparo, certo? É aquilo que para a luz, viu, gente? O anteparo. Imagina, você colocou a mão, você quer brincar de fazer o que é anteparo? Você quer brincar de fazer sombra com a lanterna. Sua mão se torna um anteparo, tá bom? Em relação à luz da lanterna. Uma fonte, ou seja, a fonte seria lanterna, e o obstáculo seria aquilo que está na frente da luz, pode ser também a sua mão, tá bom? Para relacionar isso, quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Gente, está aqui no slide, né? Que é o Sol, você tem a Lua e a Terra, tá bom? São esses 3 aqui, ó. Então, Sol, Lua e Terra. 23. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Gente, uma curiosidade aí, que se o Sol sumisse agora, né?
a gente ainda teria 8 minutos de luz solar, tá bom? Até a gente perceber que realmente a luz do sol acabou. Aí só que ele deixou bem claro, passadas 24 horas, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria o quê? Gente, se não tem nuvens e não tem sol, você só vai enxergar as estrelas, tá bom? Não, a lua só quando tivesse um momento de translação para poder a gente ver a lua, continuaria com aquele período de 12 horas, né, para poder você ver a lua, tá bom? Então você só iria ver a lua após 12 horas em média. As estrelas você já estaria vendo. Então, como a lua é falso, você não atende. Somente a lua, eu acabei de explicar, né, só depois de 12 horas. Somente estrelas, verdadeiro. Uma completa escuridão, falso, porque ainda existiriam estrelas. Somente os planetas do sistema solar, falso, porque existiriam também as estrelas. Então a alternativa correta é letra C. Questão 24. A formação da sombra evidencia que, gente, na formação da sombra é o mesmo princípio da questão da nuvem que eu trabalhei lá em cima. Eu só consigo ver a sombra por conta que a luz se propaga em linha reta, tá bom? Como a luz se propaga em linha reta, eu vejo a sombra. Vamos ver as outras alternativas. A velocidade da luz não depende do referencial, falso, né? A luz sofre refração. Para existir refração, você tem que ter um outro meio. No caso, pode ser a água. Ele não deixou isso claro, né, na sombra. A luz é necessariamente fenômeno de natureza corpuscular. Professor, o que é corpuscular? Que eu viajei isso aí. Gente, corpuscular são os corpos, tá bom? Ou seja, os corpos estão envolvidos. Ele também não deixou claro só qual era o objeto, se era um corpo, se era um objeto, tá bom? Então fica falso por conta disso. A temperatura do obstáculo influencia na luz que o atravessa. Também não deixou claro isso aqui, né? Ou seja, a temperatura não tem nada a ver com a questão da luz, tá certo? Então por isso que não fica claro para a questão. Então isso aqui é falso. Ficou correta a alternativa A luz se propaga em linha reta. Na questão 25, uma sala é iluminada por uma única fonte de luz, tá bom? Ele não diz qual é a cor da luz, tá bom? A sombra de um objeto projetado na parede apresenta uma região de penumbra. Essa observação permite concluir que a fonte de luz... Gente, se existe penumbra, lá naquele slide, né? Vamos lá, onde fala de fonte de luz pontual e fonte de corpo de luz extensa. Aqui, ó, cadê? Certo? Cadê o slide? Fonte de luz pontual extensa. Pronto. Aqui tá misturado, eu não vou rodar o slide, senão vai ficar com a voz aqui, ó, que foi inserido. Mas deixa eu explicar para vocês aqui. Gente, a observação é o seguinte: quando é extensa, a luz é extensa, né, é uma fonte de luz extensa, atende à necessidade de fazer uma leitura como no livro. Vamos pegar o exemplo do livro, né, que a fonte de luz atende. Quando a fonte de luz, digamos, está distante de mim, já não atende, seria uma fonte pontual. Nesse caso aqui, se uma sala é iluminada por uma única fonte de luz, ou seja, a entender que como foi iluminada a sala, como ele deixou claro, dá a entender que atendeu toda a sala. A sombra de um objeto projetado na parede, então, apresenta uma região de penumbra, certo? Ou seja, se apresentou uma região de penumbra, gente, ela não é pontual. Então, logo de cara aqui, por que, professor? Por conta que na sombra, quando ela não atende a sala, seria extensa, ele só gera uma sombra, tá bom? Quando é uma questão de fonte extensa, só gera sombra. Pontual gera sombra e gera penumbra. Então, tem dimensões maiores que do objeto? Poderia sim, mas ele não deixou isso claro pra gente. Tem dimensões menores que do objeto? Poderia acontecer, mas isso não ficou claro. Não é elétrico, né? Ele diz que tem uma fonte de luz, né? É iluminado por uma única fonte de luz. Não deixou claro também se essa fonte de luz é elétrico, tá bom? Então, não é monocromático, como eu falei, ele não especificou qual é a cor e não é pontual. Nesse caso aqui, gente, se for uma questão de Enem, viu? Então, cara, você tem que estar afiado nos conceitos. Não é pontual, porque nesse caso aqui,
subentende que a fonte de luz atende todo o ambiente. E fica a dica aqui, né, que eu dou em cursinho pré-vestibular, que o que caracteriza a fonte de luz extensa é que ela gera penumbra e sombra, certo? E a pontual só gera sombra. Como ela gerou uma penumbra, então ela não é pontual, beleza? Fica a dica aí. Questão 26. Cara, essa questão 26 está lá no slide, viu? Certo? Ou seja, uma bandeira do Brasil é colocada em um ambiente completamente escuro, iluminada com luz monocromática verde. Nessa situação, ela será vista por uma pessoa de visão normal nas cores. Gente, nessa questão aqui, certo? 26, até anotei aqui, tá no slide, ó. Veja só, nesse caso aqui, se você quiser ver mais detalhado do que a minha explicação, né, que lá você vai ver mudança de cores, aquela questão bem animada, dá uma olhadinha no slide que você vai estar vendo isso aí. Veja só, vamos lá. Quando você pega a bandeira do Brasil e ilumina com a luz verde, certo? Ou seja, a luz verde, a cor verde fica verde e amarelo fica preto, tá bom? Vou até dar um zoom aqui, ó. Amarelo fica preto, certo? A cor verde fica verde, a branca fica verde. Lembrando que a cor branca você vê a cor real do objeto, certo? A cor verde fica verde e a cor preta fica preta, né? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, lá no gabaritozinho, você vai ver que você só vai ver as cores verde e preto. Porque ao iluminar o azul com a cor verde vai ficar preto, tá bom? A cor branca vai ficar verde. E o amarelo vai ficar, iluminando o amarelo com o verde, vai ficar preto. Então, você só vai ver a cor verde e preta, beleza? Na questão de 27 aqui, deixa eu parar para ler para vocês. O porão de uma casa possui aqui, ó, certo? Uma estreita clarabóia. Professor, o que é clarabóia? Gente, essa abertura aqui, ó, tá certo? É uma abertura. Quando o cara não tem condição, não tá sem dinheirinho, tá sem dinheiro de botar uma janela, bota um espaço estreito, né? Para que entre um ar e luz dentro do ambiente, certo? Aí ele fala que uma clarabóia quadrada de 100 centímetros quadrados, né, certo? 1 metro por 1 metro, então de área, que permite a entrada de luz do exterior, refletida difusamente, ou seja, ele foi espalhado no ambiente pela construção que a cerca. Na ilustração a gente vai ver uma aranha, um rato e um gato, que se encontram parados no mesmo plano vertical que intercepta o centro da geladeira e o centro da clarabóia. Sendo a clarabóia a fonte luminosa, né? Ou seja, pode-se dizer que devido à interposição da geladeira, a aranha, o rato e o gato nessa ordem estão em regiões. Ele quer saber a ordem da interposição da luz na geladeira, a aranha, o rato e o gato. Gente, nesse caso aqui, observe que a luz vai entrar aqui, ó, certo? Deixa eu ver se eu copio essa imagem aqui, ó, para fazer um desenho aqui, ó. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu só abrir aqui o desenho aqui para mostrar para vocês, né? Observem aqui que é o seguinte, ó. Quando a luz ela entrar aqui, certo? A luz vai entrar aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui da luz entrando, né? A luz vai entrar, certo? Em linha reta, certo? O que vai acontecer? A aranha, né? Ela vai estar na parte da luz, ó, luz, certo? A parte da luz. E aqui, essa outra parte que vai surgir, tá bom? Essa outra parte eu diminuo um pouquinho. Essa outra parte aqui que vai surgir aqui, ó, é a parte da penumbra, tá bom? Deixa eu ver se dá pra dar uma... Aqui, ó, isso foi demais. Essa parte aqui que vai sumir é a penumbra, ó, certo? Ou seja, né? E do gato pra cá a gente vai ver realmente a sombra, ó. Que não ficou legal não, mas a ordem seria luz, né? Penumbra e a sombra, tá bom? Então nesse caso aqui, nessa ordem,
eu tenho aqui luz, penumbra e sombra, letra D, ó. Ok? Gente, muito obrigado aqui por ter acompanhado. Qualquer dúvida em alguma das questões, podem estar me procurando, tá bom? Valeu, muito obrigado aí, fiquem com Deus.